Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Anderson Rander aqui, revisor de texto, especialista em revisão de texto, graduado em Letras pela Universidade de Brasília e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília também. Trouxe uma discussão para vocês sobre o português do Brasil. Primeiramente, eu queria deixar uma distinção aqui para vocês sobre o conhecimento popularizado, o senso comum, a nossa opinião e o conhecimento científico. Assim como a medicina, assim como a engenharia e várias outras áreas têm ali a sua ligação científica, a área de língua também. E a área vinculada na ciência a esses estudos é a linguística. Apesar, ela é incorporada no currículo da educação. Mas a escola ignora esse conhecimento e as próprias pesquisas que são desenvolvidas nessa área, elas não chegam à escola num processo sincrônico. Então, o que que acontece e o que que aconteceu nas últimas décadas no Brasil? Muitos mal entendidos a respeito de língua. E eu tento aqui, por meio do meu canal, desconstruir essas coisas, porque eu sou linguista. Uma delas, gente, é esse mito de que as pessoas, principalmente as pessoas que não são dessa área, elas acham, tanto no Brasil quanto em Portugal, por uma cordialidade relacionada à cultura desses povos, assim como de cultura latina, de cultura árabe, que nós falamos a mesma língua. Não falamos a mesma língua em nível científico. Então, eu estou trazendo aqui para vocês esse argumento em nível científico. Eu vou explicar para vocês, apesar disso poder parecer um absurdo ao conhecimento popular. Principalmente se você já foi em Portugal e acha o seguinte, ou eles já vieram ao Brasil, eu consigo entender, eu consigo me comunicar, então falamos a mesma língua. Não, 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 não. Há pesquisas científicas que comprovam o contrário, não só em relação a essas línguas, português do Brasil e Portugal, mas em relação a outras línguas também. E essa não é uma discussão só a respeito da nossa língua, ela acontece em fronteiras de países, a respeito de variações e há N questões, e há como comprovar se uma língua é diferente da outra cientificamente. E os linguistas, eles já comprovaram isso em relação ao português do Brasil e em relação ao português de Portugal. E os parâmetros de comparação, de estudo, gente, são extremamente complicados. Eu estudei algumas disciplinas relacionadas a isso, mas tem todo um pensamento científico aí também, desde a questão da linguística histórica, são N questões. Eu nem tenho tanta propriedade para poder tratar especificamente para vocês. Eu estou trazendo aqui o grosso da discussão que eu ouvi na academia, em congressos de pessoas de congressos nacionais, internacionais, para informar vocês sobre isso. Então, quando vocês disserem que a gente popularmente, que a gente fala a mesma língua, não, isso não é verdade. Anderson, mas lá na Espanha acontece a mesma coisa aqui nos países da América Latina que falam espanhol ou então com inglês. Inglês britânico e inglês americano são considerados a mesma língua. Nesse sentido, apesar de ter as variações. Aí você pode falar assim para mim, mas Anderson, tem variação do espanhol em vários países. É a mesma coisa com a gente, é só uma variação. Não, gente. O português do Brasil ele se configurou ao longo de séculos com influência de outras línguas, línguas indígenas e línguas africanas. E em estudos linguísticos, quando isso acontece, há alguns processos linguísticos, crioulo, eu não que para vocês de maneira mais popular, da Super Interessante, por exemplo, que é uma revista que tenta trazer o conhecimento científico de uma maneira mais popularizada. Então, eu trouxe aqui um link. É só acessar o link aqui que vocês vão entender o que eu estou dizendo. É a revista, inclusive no título dela, é uma revista séria, gente. Ela traz isso. Mas ela também aponta lá no final a opinião de um gramático, que diz que a gente fala a mesma língua. Mas gramáticos não são cientistas, só para deixar bem claro, né? O estudo de gramática também não é um estudo científico. E aí tem inclusive professores de língua portuguesa que não entendem isso, em virtude de uma má formação, de falta de conhecimento, de falta de propriedade para entender a ciência, a metodologia, que divulgam essas coisas na escola.
Gente, a primeira coisa que você tem que saber em relação à língua portuguesa, você não vai pegar lá a linguagem do Machado de Assis e dizer, por exemplo, que ela vale aqui no contexto que a gente vive atual. Não, é uma coisa lá, é um recorte lá de outro século. Então já não é mais válido aqui. Nós falamos a mesma língua que de Camões? Não, gente. Camões já morreu. Nem o povo de Portugal fala. A gente não acredita nas coisas. As coisas não se tornam verdadeiras simplesmente porque a gente quer acreditar que elas são verdadeiras ou porque a gente tem preguiça de usar o nosso cérebro. Ou porque a gente acredita mais na nossa opinião, na conversa do WhatsApp, na receita da vovó ou qualquer outro tipo de coisa. Ainda mais em um país tão carente em relação à educação. Então eu encho a boca para poder falar isso daqui, especialmente porque eu sou linguista, para desmistificar mesmo essa ignorância toda linguística no Brasil. Então esses processos linguísticos, eles se configuraram porque houve muita influência tanto de línguas africanas como de línguas indígenas que se mesclaram com o português do Brasil e não foi só uma ocorrência e não foi uma coisa pequena, foi uma coisa muito maior no nível semântico, pragmático, lexical, sintático, em N questões, e isso modificou a nossa língua, porque modificou a estrutura, vamos dizer assim, de maneira geral, do português do Brasil. E tem também uma questão relacionada à distância. A gente está em outro lugar, em outro momento, e com isso ter se reconfigurado aqui pelas nossas práticas, pelas nossas questões culturais também de outra maneira. E além disso, tem um outro argumento que ele até vai contra o que os gramáticos dizem. As gramáticas normativas entre português do Brasil e português de Portugal são diferentes. Quando a gente fala em língua, a gente tem que pensar em gramática não só como a gramática normativa, se a gente pensa numa perspectiva científica. A língua tem várias normas e várias gramáticas. A linguagem falada não é um arranjo caótico de regras. Ela tem normas. Então, essas normas, essas concordâncias, regências, etc., no linguajar falado do brasileiro, são muito diferentes do falado em Portugal. E isso em relação à regência, à pragmática, a N questões, vocabular também. Tem alguns vocábulos em português de Portugal que não existem em português do Brasil e vice-versa. Algumas marcações de sintaxe, até algumas marcações de concordância. Tem algumas normas que são as mesmas, são parecidas, e de maneira geral, se você ler um texto em português de Portugal, você vai entender. Mas isso não é argumento suficiente para a gente poder dizer que a gente fala a mesma língua. Isso acontece também, gente, para vocês terem uma ideia, em relação ao português e o espanhol. A gente entende de maneira geral o, o que os espanhóis falam, apesar de isso não ser recíproco, eu acredito, em relação a eles. Isso acontece também com línguas ali naquela região Balcan da Europa e outras regiões da Europa, mas eu morei lá há muito tempo. E o pessoal da Eslovênia, a Eslovênia é um país independente que fala o esloveno. O pessoal da Croácia, a Croácia é um país independente que fala o croata. A Sérvia é um país independente que fala a língua sérvia. Essas línguas, gente, elas, antes, lá na Iugoslávia, constituíam, esse território constituía um só, isso tinha sua ligação aí também linguística. Depois que esse território foi desmembrado em países, cada um se separou como nação e hoje tem a sua língua diferente, mas eles se entendem também. Uma pessoa que fala, não completamente, né, mas uma pessoa que fala croata entende de maneira geral, uma pessoa que fala esloveno tem algumas diferenças aí e tal, mas eles, até por uma questão ideológica e de nação, e isso também o brasileiro tem que entender, né? A gente tem que se desvincular desse povo, a gente tem a nossa e assumir a nossa própria identidade, a nossa própria construção e parar de ficar achando que os nossos modelos são lá na Europa algures, porque a gente tem um prato cheio em busca disso lá, em vez da gente usar o nosso cérebro e deixar o nosso jeito piadístico para lá e pensar um pouco. Então a gente tem a nossa autonomia. E por questões científicas no âmbito linguístico mesmo, a gente se configurou como outra língua. E no texto da Super Interessante, vocês podem entender esse percurso linguístico aí que eu estou falando,
que é defendido por um linguista, inclusive aí lá da Unicamp. Lá na minha instituição, onde eu me formei, na Universidade Brasileira também, os linguistas têm esse posicionamento sobre essas diferenças. Inclusive, já é usado o termo para falar de tradução mesmo, gente, do português do Brasil para o português de Portugal. Inclusive, teve uma juíza aí que não aceitou um documento, ela pediu uma tradução. Questão da CPLP, dos países aí de língua portuguesa e do novo acordo ortográfico, eles nem chamaram, apesar de ser tudo muito bonitinho aí dessas questões de políticas linguísticas, eles deveriam ter chamado linguistas para poder falar sobre isso, eles chamaram advogados e outras pessoas que não tinham nada a ver sobre o assunto. Desse acordo entre Brasil e Portugal ocorre desde 1945 e até hoje ela não foi estabelecida, mesmo com a última versão do acordo, porque os portugueses simplesmente se recusam a seguir. No Brasil a gente tenta seguir, principalmente em relação à linguagem formal, mas lá em Portugal não. Então, claro que para eles essa união da CPLP fortalece para eles. A gente também se ganha vantagens com isso, porque, por exemplo, há uma certa facilidade em Portugal para quem é brasileiro, para o caso de cidadania. Mas, voltando para a questão linguística, em nível científico, falamos línguas diferentes, entendido? Se você vai a Portugal nas suas férias, em qualquer lugar lá, e você, por uma questão de coleguismo, de cortesia, pela sua emoção de latino, acha que a gente fala a mesma língua, querendo desprestigiar o conhecimento dos cientistas, de pessoas que dedicam anos, 20 anos, 30 anos da vida delas à pesquisa. Eu tive um professor que dedicou 20 anos da vida dele ao estudo de uma língua indígena. Então a gente precisa tomar um pouco de consciência, né? A vida não é tão banal assim não, gente. A ciência ela tem o esforço ali dos pesquisadores e a gente não sai por aí vomitando, apesar da ciência ser ideológica, sim, mas a gente não sai vomitando por aí a nossa subjetividade, não. É tudo feito com método, com critério, tem uma comunidade para validar. Depois que um trabalho ele é desenvolvido, um texto é escrito acadêmico, ele passa por uma banca, ele é desconstruído. Isso não vem do conhecimento assim, que sai do nada. E existem linguistas aí que se referem a outros séculos, por exemplo, o pai da linguística é o Saussure. A linguística se consolidou como ciência nos modelos que a gente conhece ali no início do século XX, 1900 para frente. Mesmo antes, lá Platão, os filósofos já falavam sobre língua, de maneira geral. E um pouco desse conhecimento também é trazido para a ciência. Então a gente tem que tomar muito cuidado, parar de falar besteira e começar a ouvir quem tem propriedade para falar sobre determinadas coisas. E a ciência é a melhor forma de conhecimento que existe, e a filosofia. A gente não fundamenta o nosso pensamento na opinião e no senso comum. Os outros saberes, eles podem ser importantes sim das comunidades, gente, mas lenda, mito, olha, a gente que é latino, a gente tem que estudar um pouco mais e parar de falar bobagem. Se a gente fizer isso, a gente consegue melhorar a nossa realidade, a gente consegue melhorar a nossa política, a gente consegue melhorar a gente mesmo como sujeito, as nossas relações com os outros, com os nossos companheiros, companheiras, namorados, namoradas, maridos, esposas, com os nossos filhos. A gente consegue melhorar a nossa saúde, a nossa condição financeira, e isso tudo você pode encontrar amparo para cada uma dessas coisas na ciência. É por isso que existe uma vertente científica de cada área, da economia, da linguística, da sociologia, da antropologia, da medicina. Você não vai buscar isso nas suas crenças frustradas que você acumulou ao longo da sua vida ou da sua cultura, principalmente da sua cultura brasileira, que é cheia de incoerências, de problemas que te impedem de evoluir como sujeito, como pessoa. Então é muito crítico o que eu estou dizendo aqui, mas vamos pensar um pouco. O meu canal aqui é para isso. Um abraço a todos e tchau, tchau.